Meu nome é Josiane Miranda, tenho 43 anos, nascido dia 13 de agosto de 1979. Hoje eu sou uma dona de casa, sou casada há 25 anos, tenho 2 filhos. Vamos pelo princípio, né? Minha mãe teve eu solteira, ela, o meu pai biológico, né? Eles só namoraram, que eu saiba, pelo que ela me contou. Ela engravidou e eles não ficaram mais juntos. E nisso eu e minha mãe vivíamos na casa do meu avô. Eu fui criada até meus 2 anos na casa do meu avô. Meu avô era uma pessoa cristã, me levava para a igreja. Eu lembro poucas coisas eu lembro poucas coisas eu com ele, sabe? Porque quando ele morreu eu tinha acho que 6 anos de idade. Então são poucas coisas que eu me lembro e coisas que minha mãe também me contava. Meu avô sempre me levou para a igreja. Era eu de um lado, o violão do outro e a Bíblia embaixo do braço. Tive uma infância até então normal, né? Uma infância normal. A minha adolescência não foi muito boa, porque teve um ocorrido na minha vida que mudou muitas coisas, que eu comentei aqui no canal, quando eu tinha 15 anos, mas eu não vou expor nesse momento o que aconteceu quando eu tinha 15 anos. Mas a minha adolescência não foi muito boa, né? Mas eu vou pular a minha parte da adolescência, porque é uma parte assim bem complicada, sabe? Eu fui uma pessoa muito rebelde. Eu não fui muito feliz na minha adolescência. Quando eu tive 18 anos, eu conheci o meu esposo, né? Que estou casada com ele hoje há 25 anos. A gente. Eu engravidei, né? Eu estava solteira, a gente não tinha casado ainda. Eu engravidei, mas ele assumiu, né? A mim e o filho. Eu morava na casa dos meus pais. Eu tinha parado de estudar, né? Não tinha terminado nem o ensino médio. Na época eu não trabalhava, ficava só em casa porque tinha trabalho em casa, porque na época minha mãe trabalhava, a gente da família, né? Tinha uma fábrica de batatas e trabalhava em casa mesmo. E nisso eu engravidei e fui morar. Na época, né, que era meu namorado, a gente foi morar juntos. Quando meu primeiro filho nasceu, foi uma cesárea bem complicada. Meus pontos da cesárea abriram. Eu tive mastite, não conseguia amamentar meu filho. Na época eu tinha 19 anos. A minha mãe me ajudou muito, né? Ela me dava banho, ela cuidava do meu filho, bebê, recém-nascido. E ele nasceu, foi dia 25 de dezembro de 1998. Era Natal. Meu esposo na época era militar e ele não ficava em casa. Ele ficava mais no trabalho militar. Aqui na minha cidade tinha que passar uns dias no campo, em treinamento. E a minha mãe, algumas vezes, dormia comigo e cuidava de mim. Passou alguns meses, a minha mãe faleceu. Tem um vídeo no canal aqui, eu contando para vocês sobre o falecimento da minha mãe. É só vocês procurarem aqui nos vídeos que vocês vão encontrar. E eu e meu esposo, a gente namorou 6 meses, já fomos morar juntos. Não me arrependo por isso, porque desde a minha adolescência eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Sempre quis ter a minha casa, sempre quis casar, ter filhos.
E eu encontrei meu esposo que quis, né, ter uma família também. E eu fui essa dona de casa, né? Vamos dizer assim, eu realizei esse meu sonho. Tive meu primeiro filho, 4 anos depois tive meu segundo filho. Eu com meu esposo, a gente fomos para a igreja, nos convertemos, nos batizamos e também casamos no civil. E foi passando o tempo, né? Eu fui sendo a dona de casa que eu sempre quis, mãe, esposa, gostava muito de cuidar da minha casa, cuidei muito dos meus filhos, participava de reuniões de escola, levava eles para tomar um solzinho da manhã, fazia papinha todos os dias. Eu fui mãe. Com o passar dos anos, meus filhos cresceram, né? A situação daqui na minha casa começaram a ficar difícil. Meu esposo, depois de 8 anos trabalhando, foi mandado embora do serviço. Morávamos de aluguel. E meu marido foi trabalhar em outro serviço, ganhando 3 vezes menos que ele ganhava no outro. Então, a situação financeira da gente foi bem complicada. Vendo a nossa situação financeira assim bem difícil, meu marido não estava tendo condições nem de pagar o aluguel. Na época a gente teve a ajuda da minha sogra, do meu sogro. Meu marido tinha um carro na época, um carro até arrumadinho, tudo. E ele resolveu vender o carro para comprar um terreno para poder construir e sair do aluguel. Foi o que fizemos. Na época ele vendeu o carro, comprou um carro bem mais velho e conseguimos comprar o terreno. Aí foi a batalha da construção, né? Meu marido teve que pegar um empréstimo no banco e tentar construir a nossa casa. Foi bem complicado, porque passamos os perrengues. O pedreiro que fez a nossa casa na época, eles não roubou, né? E eu tive que mudar para a casa que eu estou hoje, que eu moro hoje, sem rebocar por dentro e sem piso, no chão grosso. Foi o que a gente pôde fazer na época por conta da situação financeira. Me mudei para essa casa, do jeito que ela estava mesmo, grávida, né? Quase 9 meses já para ganhar meu segundo filho. Ganhei ele, eu estava morando nessa casa, do mesmo jeito. Meu filho mais velho, na época ele tinha 4 anos, 5 anos de idade, começou a ter um problema respiratório. Foi bem difícil, porque eu levava ele no médico, o médico falava assim, a casa tem que ser bem limpa, não pode ter umidade, não pode ter poeira, bem arejada. E a casa que eu morava aqui não era nada daquilo. A minha casa era úmida, tinha mofo e tinha muita poeira, porque não tinha piso, não tinha reboque, né? Eu limpava a casa jogando balde de água para molhar o piso, para baixar a poeira. E foi uma luta, viu? E a gente entregou na mão de Deus, como a gente sempre faz. E com o passar dos anos, a casinha da gente foi melhorando, foi rebocando, morando aqui dentro de casa, gente. Eu e meus 2 filhos morando, o pedreiro dentro de casa, rebocando, que ele cheio de massa, colocando o piso, a gente morando, subindo em cima, afastava os móveis, né? E isso foi passando o tempo, meus filhos foram crescendo e a situação financeira não era muito boa. Meu esposo trabalhava, né? Mas eu não trabalhava, eu só ficava em casa e cuidava dos meus filhos. Foi quando eu resolvi trabalhar.
fora, né? Perguntei pro meu esposo o que ele achava, né? Como eu, tipo assim, eu nunca trabalhei assim, firme em alguma empresa, sabe, gente? Eu sempre fiquei em casa, né? Meu padrasto falava que mulher tinha que ficar em casa, tinha que cuidar da casa, tudo. Então eu tive que uns 2 serviços na época de adolescência, mas não deu muito certo. E trabalhar mesmo eu nunca trabalhei, então não tinha carteira assinada nem nada. E eu já tinha mais de 30 anos. Fui tentar arrumar serviço, não conseguia, lógico, né? Imagina, a pessoa de mais de 30 anos, não tinha estudo, não tinha terminado o ensino médio e não tinha experiência, né? Não tinha trabalhado, não tinha experiência. Foi quando eu resolvi voltar a estudar, terminar o ensino médio pelo menos, né? Pelo menos terminar o ensino médio, terminar os estudos, para ver se eu ia conseguir trabalhar. Cobri férias no trabalho da minha irmã durante um mês. Trabalhei numa escola que meu sogro trabalhava, né? Alguns meses. Só que nada, tipo assim, nada certo, porque no serviço da minha irmã, que eu cobri férias lá dela, foi um mês só, foi contrato de um mês. E na escola eles não assinavam carteiras, não tinha contrato nem nada. Foi quando eu fiz um edital da prefeitura aqui da minha cidade para ser auxiliar de creche. É uma prova que a gente faz, né? Não é um concurso, é contrato, mas ele tinha um contrato, tudo certinho. Passei e trabalhei durante 3 anos na prefeitura da minha cidade. Foi quando resolvi fazer um curso que eu queria ter uma profissão, porque como auxiliar de creche, antes eu tentei fazer faculdade, né? Me matriculei na faculdade para fazer pedagogia. Fiz o vestibular e ia começar a fazer a faculdade de pedagogia. Só que era pago, né? Mas aqui na minha cidade teve umas provas para dar de várias bolsas, né? Do Instituto Federal, que dava dando 30 bolsas, né? Para melhor nota e tudo, para ganhar a bolsa de técnico de enfermagem. Eu gostava muito também dessa área de enfermagem. Aí, quando eu fui fazer a prova, eu fui uma das classificadas, ganhei a bolsa integral, né? Que na época eu cheguei a prestar o curso de enfermagem, o preço não era tão barato. Aí foi quando eu ganhei a bolsa de técnico de enfermagem. Meu curso dura 2 anos e meio. Gostei muito, me dediquei bastante. Aí eu fiz a rescisão do meu contrato, porque aí eu resolvi me dedicar totalmente ao curso de enfermagem. Fiz o curso durante a noite, depois comecei a fazer os estágios. Me formei e logo o hospital da minha cidade me contratou. Foi assim, até rápido. E nesse hospital eu trabalhei durante 8 anos. Eu amo a minha profissão, amo cuidar do próximo. Gostei muito da experiência. Tive muitos momentos tristes também, né? Porque essa área a gente sofre bastante. Trabalhava-se muito, trabalhava de 12, trabalhava de 8. E já vai fazer que uns 3 meses que eu saí do meu trabalho. E agora eu estou na minha casa. Integralmente, né? Vamos dizer assim. Para cuidar da minha casa, continuar cuidando da minha família. E tô gravando esse vídeo para contar um pouco da minha história. E nesse momento, depois de tudo que eu vivi, né? Dos altos e baixos, construí a minha família, conquistei tudo aquilo que eu queria, né? Eu queria ter uma família, eu queria ter filhos, eu queria ter minha casa própria, coisa que minha mãe não pôde ter. Minha mãe morreu sem ter a casa própria dela e ela sonhava muito em ter a casa dela. Hoje eu tenho a minha casa própria, é simplesinha, mas ela é arrumadinha. Eu tenho meu carro, eu tenho minha moto, eu tenho uma profissão, né? Contei um pouco da minha história
para vocês me conhecerem melhor. Tchau, gente.